É interessante quando a gente olha a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele é o motivo de nós estarmos aqui, amém ou não? É interessante quando a gente passa a ler os evangelhos, quando a gente observa desde o nascimento até a ressurreição de Cristo, quanta coisa aconteceu com Jesus. Jesus enviado para uma missão muito difícil, e o nascimento dele já é algo extraordinário, nasce de uma virgem, um anjo dá uma visão, fala, Maria, é você mesmo, e acontece aquela coisa extraordinária, Deus, o Pai, milimetricamente cuidando de cada situação, e é maravilhoso ver como Jesus agia. O ministério de Jesus foi tremendo. Por diversas vezes, a Bíblia diz que ele chegava em um lugar e curava todos que estavam ali. A Bíblia diz que ele parava em um lugar e vinham enfermos e endemoniados de todas as regiões, e a Bíblia diz, e ele curou a todos, e expulsou todos os demônios. Que ministério maravilhoso, irmãos. Jesus se depara com a morte em 3 situações, em 4 situações, na verdade. Com o filho da viúva de Naim, ele se depara com a morte. E ali ele vence a morte e ressuscita o menino. Depois, com a filha de Jairo, ele se depara com a morte de novo. E ele bate na morte de novo e a menina ressuscita de novo. Até a terceira você vai dar um glória a Deus, em nome de Jesus. E depois, com Lázaro. Lázaro está morto há 4 dias. Jesus se encontra com a morte de novo. E mais uma vez ele dá a surra nela e ressuscita Lázaro também. Mas nem acabou aí, porque ele se encontra com a morte mais uma vez. E aí é pessoal a batalha. Aí é na cruz do Calvário. E ele fala, minha vida ninguém tira. A morte me matar? Não, minha vida ninguém tira. Eu dou ela. E aí a morte vem, toma ali Jesus, só que não cansa, a morte não cansa, mas dessa vez foi para valer. E foi definitivamente, ele deu uma surra na morte tão grande, que ele matou a morte através da ressurreição dele mesmo. O ministério de Jesus é fantástico. Só que desde o começo, Jesus passou por batalhas e lutas. Ele foi batizado, irmão, aí a Bíblia diz que o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Batalha. E ali ele ficou 40 dias sendo tentado. Não foi só aquelas 3 tentações. A Bíblia diz que Satanás o tentava ali a todo momento. Jesus teve que enfrentar essa batalha com ele. Jesus enfrentou batalha com os fariseus. Por diversas vezes os fariseus queriam matá-lo. Olha a ruindade do coração humano, irmãos. Jesus entra numa sinagoga para ensinar. Tem uma mulher que há 18 anos estava enferma, corcunda, encurvada. 18 anos. Só que era um sábado. Jesus olha para aquela mulher e Jesus ama mais a mulher do que um dia. Jesus ama mais a mulher do que uma lei cerimonial. Jesus ama mais o ser humano do que as leis que foram feitas até por ele mesmo. Jesus vê aquela mulher e fala, não, ela não pode ficar assim. Ainda que seja sábado. Mulher, você está curada. E na mesma hora aquela mulher se endireitou. Só que os fariseus ficaram nervosos. Não, ele não podia fazer isso. Uma mulher foi curada, 18 anos enferma e o pessoal nervoso. E Jesus tinha que enfrentar essas batalhas com o homem. Batalhas com o diabo. Até que chegou na sua grande e última batalha. Que foi o momento de maior agonia, o momento de maior angústia do próprio Jesus. Que foi a batalha da cruz. As noites que antecederam a cruz, do momento em que ele vai para o Getsemane orar, ali começa a grande batalha dele. Batalha tão grande que ele chega a dizer, minha alma está angustiada a ponto de morrer. A batalha que fez com que o ser humano, Jesus, suasse sangue. De tanta tensão, de tanta angústia, os poros dele abriram e o coração acelerado, bombeando muito sangue. O sangue tinha que sair para algum lugar, ele começou a suar sangue. A batalha que fez o homem, Jesus, ficar tão angustiado, a ponto dele chamar os discípulos e falar, venham orar comigo. Eu preciso que vocês orem comigo agora, venham orar comigo.
A grande batalha de Jesus foi a cruz. Mas ele, irmãos, diante de tudo isso, ele prosseguiu e venceu essa batalha. Ele venceu. Nas nossas vidas nós temos diversas batalhas, irmãos. Diversos momentos em que a gente tem que lutar contra o diabo, lutar contra pessoas, lutar contra nós mesmos, mas tem batalhas que são maiores que as outras. Tem batalhas que a gente fala, meu Deus do céu, essa é demais, eu não vou aguentar. Só que Jesus aguentou e prosseguiu. Eu quero ver com vocês nessa manhã, apesar de algumas coisas, Jesus prosseguiu e venceu. Mesmo na luta, apesar de algumas situações, ele prosseguiu. E eu quero falar sobre duas dessas situações. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, que Mateus escreveu, no capítulo 26, verso 63. Mateus 26. Verso 67, perdão. 26, verso 67. Jesus, num momento de grande tensão, vivendo ali a sua grande batalha, a batalha mais intensa que ele passou aqui na terra. E olha o que acontece com ele no verso 26, no verso 67 e 68. Então, alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhes socos. E outros deram-lhe tapas, dizendo, ó Cristo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Agora vai comigo lá para Lucas, capítulo 22, verso 63. Lucas 22, 63. Os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriam, vendando-lhe os olhos, perguntavam, profetiza quem foi que te bateu. Olha só até aqui, irmãos. Jesus num momento de grande tensão. Jesus numa batalha intensa contra ele mesmo ali. Porque ele falou, pai, se possível afasta de mim, mas eu vou fazer tua vontade numa batalha intensa. Os homens cuspiam no rosto dele. Os homens vendaram Jesus e começaram a dar tapas em Jesus. E falar, você não é o Cristo? Fala aí quem te bateu. E dava um tapa. Pá! Quem foi que te deu esse? Não é o Cristo? Fala aí, quem de nós que te bateu? E no meio desse tapa, cuspiam no rosto dele. Cuspiam nele. E imagino Jesus ali de olhos fechados, vendados. E apanhando. E cuspindo. E cuspindo nele. E ele apanhando. E zombando dele, os homens zombando dele, dizendo, você não é o Cristo? Fala quem te bateu. E ele ali. E ele ali, irmãos. E mesmo assim, ele prosseguiu. Jesus prosseguiu, apesar da dor que ele estava sentindo. Jesus estava passando por um momento de muita dor. Dor emocional. Angústia. Angustiado, com medo. Dor física, porque estavam batendo nele. Dor emocional porque estavam zombando dele, ele sabia que era o Cristo, e as pessoas batiam nele, as pessoas cuspiam nele, e ainda zombavam dele, você não é o Cristo? Mas apesar da dor que ele estava sentindo, ele prosseguiu e venceu a batalha, irmãos. Sabe, queridos, tem batalhas na nossa vida que vão gerar muita dor em nós. Tem situações da nossa vida que a dor vai ser intensa. Dor emocional, dor física, dor, irmãos. Só que algumas dessas batalhas, Deus não vai tirar a dor. O Pai viu Jesus sofrendo, viu a dor de Jesus e não tirou a dor.
A dor permaneceu. Mas Jesus, apesar da dor, ele prosseguiu. E nós também, queridos, apesar da dor que estivermos sentindo, apesar da tristeza que estivermos sentindo, nós precisamos prosseguir caminhando na fé. Tem situações que Deus não vai nos livrar da dor. É nós que vamos precisar continuar caminhando, apesar da dor. Apesar de estar doendo. Apesar de você ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Apesar de você passar por humilhações que você não gostaria de passar. Apesar de você ver todo mundo que estava à sua volta, no caso de Jesus, os discípulos, indo embora, e você ficar sozinho. Apesar de tudo isso, querido, prossiga na fé. Apesar de tudo isso, não pare com a fé. Apesar de tudo isso, continue adorando a Deus. Apesar da dor, irmão, prossiga em nome de Jesus. Prossiga. Talvez você chegou aqui desse mês inteiro, mês de abril inteiro, muita dor, um mês de muita dor. Um mês onde você passou situações que você não gostaria de passar, talvez eu acho que nem tivesse preparado. E você chegou aqui hoje com o coração sangrando, chegou aqui hoje com uma dor intensa na alma, e você esperava, olha, hoje Deus tira a sua dor. Não, talvez não. Eu não vou te falar que Ele tira a sua dor hoje, eu não sei se Ele vai fazer. Ele pode fazer? Pode, mas talvez Ele não vá tirar a sua dor. Mas se Ele está dando essa palavra para nós hoje, uma coisa eu sei, Ele vai fortalecer a mim e a você, e apesar da dor, nós vamos continuar caminhando com Ele. Apesar da dor, irmãos. Como que Jesus fez para vencer a dor? Como que Jesus fez para estar vivendo um momento de muita dor e ainda assim prosseguir? A resposta está em Hebreus, capítulo 12, no verso 2. Abra sua Bíblia lá. Hebreus, capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, 2, o escritor diz assim: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita de Deus. Olha só, como que Jesus venceu a cruz? Por causa da alegria que estava proposta. A Bíblia diz, por causa da alegria que estava proposta, Ele não fez questão da vergonha que sofreu. Jesus estava sendo cuspido, estavam batendo no rosto de Jesus, mas Jesus estava pensando, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Eu estou sofrendo agora, eu vou morrer, eu vou aguentar esse cuspe aqui, mas eu vou ressuscitar. Eu estou sofrendo agora, mas eu não vou ficar sofrendo assim por muito tempo, eu vou ressuscitar. Eles estão me xingando agora, eles estão me batendo agora, mas eu vou vencer a morte. Eles estão aqui me insultando, eles estão aqui me humilhando, eles estão aqui cuspindo em mim, mas eu vou vencer a morte. Por causa da alegria que estava proposta, ele venceu os sofrimentos que ele estava passando. Querido, como que você vai fazer para vencer essa dor? Tira o olho da dor, coloca o olho nas promessas de Deus. Você está passando por esse momento agora, mas não vai ser assim a vida inteira. Vai chegar o dia da vitória, vai chegar o dia da alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Prossiga apesar da dor, porque você não vai viver na dor o resto da vida. Tem um momento de alegria reservado para mim e para você no nome de Jesus. Denis, eu olho minha família e dói muito. Eu olho meus filhos, eu olho minha casa e dói demais. Querido, prossiga. Apesar da dor. Denis, mas está doendo, como que eu prossigo? Coloque na sua cabeça, irmão, que o Deus que prometeu é fiel. E se Ele falou que vai salvar seu filho, Ele está assim agora, mas seu filho vai ser salvo no nome de Jesus. Se Ele falou que seu marido vai ser uma bênção, seu marido pode estar bebendo agora, mas pode já marcar o culto da vitória, porque ele vai ser uma bênção.
O Deus que prometeu não falha, não erra, não mente, não atrasa. A vitória vai chegar em nome de Jesus. Como que Jesus fez para vencer a dor? Como que ele fez para continuar, para prosseguir apesar da dor? Ele manteve o foco, irmão. Mantenha o foco, querido. Ô Jesus pensava no pessoal que estava cuspindo nele. E desamarrava ali. E já tomava a forma de Deus ali mesmo. E já pegava aqueles camaradas ali. E já falava, vem uns 3 anjos aí do UFC do céu aqui agora. Agora vocês vão ver o que é bater em alguém. Mas também acabava tudo. O plano de redenção ia por água abaixo. E a gente ia para o inferno para sempre. Ou então ele ficava quietinho. E falava, não, eu vou suportar isso aqui. Porque no ano de 1989... vai nascer um menino chamado Denis. Esse menino precisa ser salvo. Eu preciso suportar isso aqui por causa dele. E o cuspe vinha. E ele falava, não, tem um rapaz chamado Eduardo Fantini. E ele vai dar trabalho, mas eu pego ele. Irmãos, o foco, por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a dor. Por causa da alegria que vai vir, irmão. Pastor, mas eu não estou vivendo isso. Mas vai vir. Mas quando? Eu não sei, mas eu tenho certeza que vai vir. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, vai acontecer, irmão. Apesar da dor, Jesus prosseguiu. Apesar da dor, ele continuou mantendo firme. Quantas pessoas estão desistindo da fé por causa da dor? Quantas pessoas não participam da comunhão do Senhor por causa de dor? Querido, dor todo mundo vai ter aqui na vida. Todo mundo aqui vai passar por momentos de dor que não queria passar. Mas tem uma coisa, o momento da dor vai passar. Vai passar, irmão. Por pior que seja, vai passar. A dor durou ali aqueles dias. Jesus foi cuspido, Jesus foi inquirido, as pessoas questionavam ele, e as pessoas batiam nele, e colocaram uma cruz de espinho na cabeça dele, e pegaram um taco de madeira e bateram na cruz na cabeça dele para enfincar os pregos bem enfincados. Bateram nele com a azorrague, fizeram ele carregar uma cruz pesada. Chegando na cruz, martelaram ele, ergueram aquela cruz, de forma que ele estava pendurado, e estava comprimindo os pulmões dele, ele precisava fazer força para continuar respirando. E ainda lá na cruz zombavam dele, as pessoas que estavam do lado dele diziam, você não é o Cristo? Desce daí, se salve, salva a gente. Mas ainda assim ele permaneceu. Ainda assim ele prosseguiu. Ainda assim ele se manteve firme. Ainda assim ele não negou. Ainda assim ele não falou, pai, acaba com isso aqui, eu não quero mais isso aqui não. Não, querido. Porque ele sabia que ali tinha dor, ali tinha humilhação, ali tinha morte, mas o Pai estava preparado aqui, ressurreição, um nome que está acima de todo nome, assentar-se à direita do trono de Deus, ser exaltado entre as nações, ser adorado por todas as tribos, povos e nações. Deus tinha algo muito maior do que a dor que ele estava passando no momento. Deus tem algo muito maior do que essa dor, irmão. Muito maior. Não tome decisões baseado na sua dor, não, querido. Não tome decisões baseado no seu presente, não. Porque o presente vai passar. E no futuro, talvez num futuro muito perto, Deus pode mudar tudo e inundar a sua alma de alegria. Então Jesus prosseguiu, apesar da dor que ele estava sentindo. Fala para quem está próximo de você, irmão, apesar da dor, continua. Apesar da dor, continua, irmão.
Apesar da dor continua. Não estou falando que hoje Deus vai mudar a sua história de dor, não. Talvez Ele mude. Mas se Ele não mudar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não mudar, domingo que vem a gente está aqui dizendo, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e vou continuar te louvando. Se Ele não mudar, ano que vem a gente está aqui, Deus, a gente continua dizendo que o Senhor é bom e maravilhoso. Se Ele não mudar, daqui a 100 anos a gente está na glória contemplando a bondade dEle. Mas apesar da dor, prossiga em nome de Jesus. Agora tem um outro aspecto que me chama muita atenção aqui também. Volta comigo lá para Mateus, capítulo 26. Jesus na grande batalha da vida dele. Porque ele talvez está vivendo essa grande batalha da sua vida e está doendo demais. Fica firme, irmão. Fica firme, em nome de Jesus. Mateus 26, verso 38. Aqui Jesus, na angústia dos momentos que antecederam sua morte. Então ele lhes disse, a minha alma está tão triste, que estou a ponto de morrer. Olha o que Jesus fala, irmão. Minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiar comigo. 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 42. Retirando-se mais uma vez, orou, meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Seja feita a tua vontade. Verso 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Agora, avance comigo, um capítulo à frente, Mateus 27, o verso 46. Por volta da hora 9, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabactani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, são duas situações, esses dois textos que nós lemos, em que Jesus faz uma pergunta. Jesus faz um pedido, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Aí sabe a resposta do Pai na hora? Essa aqui, ó. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Aí o Pai. E a Bíblia diz que pela terceira vez, ele orou as mesmas palavras. E o Pai. Aí ele na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E ouviu-se do céu uma voz que dizia: Irmãos, Jesus prosseguiu, apesar de no momento da grande batalha da vida dele, ele não ter respostas do Pai. O Pai não falou nada. Pai, afaste de mim esse cálice. E ele quieto. 3 vezes orou. E o Pai quieto. Deus meu, por que desamparaste? E o Pai quieto. Algumas outras vezes o Pai bradou do céu. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Lá no batismo dele. Depois no monte da transfiguração. Eis o meu filho amado. A ele ouvi. A voz bradou. Todo mundo ouviu. Mas no momento da grande batalha de Jesus, o Pai ficou quieto. Jesus prosseguiu, apesar da falta de respostas do Pai. Irmãos, tem momentos na nossa vida que tudo que a gente quer é ouvir a voz de Deus. Tudo que a gente quer é Deus falar, filho, aconteceu isso por causa disso. Tudo que a gente quer é ouvir Deus falar, olha, filho, eu te permiti isso por conta disso aqui. Olha, filho, você vai passar por isso. Olha, filho, eu estou contigo. Tudo que a gente quer, mas tudo que a gente ouve de Deus
é o silêncio ensurdecedor dele. O silêncio de Deus grita mais alto do que qualquer voz. Tem batalhas que a gente passa na vida que a gente queria tanto uma resposta, queria tanto entender o porquê, mas a gente não vai ter essa resposta. Tem momentos que o pai simplesmente se cala. Tem momentos que a gente gostaria, pai, por que aconteceu isso? E ele não vai responder. Quantas vezes pessoas vêm conversar com a gente e começam a contar os problemas. E aí na minha mente eu penso, meu Deus do céu, mas por que está acontecendo isso com essa pessoa? Meu Deus, uma coisa atrás da outra assim. E de repente a pessoa, por que isso, Denis? E eu falo, meu Deus do céu. O que eu falo agora? Tem coisas que simplesmente a gente não sabe o porquê. A gente não tem resposta. A gente ora, a gente clama e a gente não sabe, o Pai não fala. Esse era um momento crucial. Era um momento que antecedia a cruz. O pai poderia bradar ali e falar, filho, vai que eu estou contigo. Mas não, o pai não falou nada. Na cruz pendurar, Deus meu, por que me desamparaste? O pai não falou nada. E talvez você está vivendo um momento desse, irmão. Você busca uma resposta, procura entender o porquê e o pai não está falando nada. Mas Jesus, apesar de não ouvir a voz do Pai, apesar de não ter uma resposta direta do Pai, ele prosseguiu, ele não desistiu, ele não parou. Por que ele não parou? Porque ele sabia que o Pai podia não estar respondendo, mas o Pai estava ali do lado dele, dando força para ele continuar. Isaías 49, a Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, e não se compadecer do fruto do seu ventre. Porém eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu tenho o vosso nome gravado nas palmas da minha mão. Jesus confiou no caráter do Pai, ele pode não estar falando, mas eu sei o Pai que eu tenho, e tudo que ele faz é bom. Ele pode não estar falando, eu não estou entendendo nada, mas se ele falou que lembraria de mim, se ele falou que estaria comigo, ele está comigo, mesmo em silêncio, ele está comigo. Querido, você não vai ter resposta para tudo nessa vida. E nem procure o pastor, pelo menos o pastor Denis, que eu também não vou ter não. Talvez o pastor Fantini, o Carlos, dê conta aí. Mas eu não vou ter resposta, irmão. Tem coisas que você vai querer saber, meu Deus, por que eu estou passando? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que eu fiz? E a resposta de Deus vai ser o silêncio. Só que é nessa hora que a gente, mesmo com o silêncio dele, a gente tem que prosseguir. Mesmo sem saber o porquê, a gente tem que se manter firme. Mesmo com muita dor e com o silêncio que causa mais dor ainda, a gente tem que continuar. Porque Deus não é um Deus que muda, irmão. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Se ele falou que estaria conosco, ele está. Se ele falou que iria nos dar força, ele nos dá força. Se ele falou que a gente ia prosseguir, a gente vai prosseguir. Se ele falou que seria conosco, ele vai ser conosco. Se ele falou que ia aplanar os caminhos, ele vai aplanar os caminhos. Eu posso não estar vendo, eu posso não estar ouvindo, eu posso não estar sentindo nada, mas se ele falou, ele vai fazer, querido. Tem momentos na vida que a gente não sente nada, não ouve nada, não vê nada, irmão. A gente não vê nada, a gente não ouve nada, a gente não sente nada. Que resposta a gente dá para algumas situações da vida? Que resposta a gente dá para quem perdeu um ente querido? Que resposta a gente dá para um pai de família que está desempregado há anos? Que resposta a gente dá? Não tem resposta, irmão, não sei. O porquê, eu não sei. Mas eu sei que tem um pai que pode consolar essa família. Eu sei que tem um pai que vai sustentar essa família. Eu sei que tem um pai que vai dar força para essa família. Eu sei que tem um pai que cuida dessa família, independente de qualquer coisa. Não é para tudo que a gente tem resposta, irmão. Jesus não teve uma resposta imediata. Mas ele conhecia o pai que ele tinha. Ele sabia que tem momentos que o pai não fala nada.
Mas o pai jamais abandona. Mesmo sem falar nada. É o pai que está ali do lado sustentando. É o pai que está ali do lado dando força. É o pai que está ali do lado vendo, filho, eu sei que está doendo, mas fica tranquilo, porque a vitória eu garanto. Está doendo agora, mas amanhã você vai sorrir. Jesus conhecia o pai que ele tinha, irmão. Apesar de não haver respostas, ele prosseguiu. Por isso, querido, não desista por falta de respostas. Não ache que Deus te abandonou porque Ele não está te respondendo. Não ache que Deus te deixou porque você vem orando e Ele não fala nada com você. Você não é o único. O próprio Cristo passou por isso. Mas apesar disso, Ele prosseguiu. Apesar da falta de respostas, continua, irmão. Mas eu não sinto mais nada, eu não ouço mais nada. Continua, irmão. Evangelho não é só sentir, evangelho é saber. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu sei quem Ele é. É a batalha do visível contra o invisível. É o que Paulo diz, o que a gente vê é passageiro. Mas as coisas que não se veem são eternas. Não é sempre que a gente vai ver, não é sempre que a gente vai ouvir. Ninguém anda sentindo Deus 24 horas por dia, isso não existe, irmão. Já pensou? Ainda bem. Já pensou você no ônibus de manhã? Lá no ônibus e de repente você começa, eita Deus, tô sentindo um arrepio aqui, ia ficar estranho. Não é assim que funciona, irmão. Mas apesar de não ver, não ouvir e não sentir, a gente sabe 24 horas por dia que Ele está conosco. Porque Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, nessa dor, Jesus está contigo. Nessa luta, Ele está do seu lado. Nessa falta de resposta, você tem o apoio, o carinho dEle, querido. Ele está com você, meu irmão. Prossiga, apesar da falta de respostas. Prossiga, irmão. Se Ele fizesse sempre, se Ele respondesse tudo sempre, se Ele fizesse sempre tudo para a gente ver, não seria fé. Fé é a certeza do que eu não vejo, mas as convicções das coisas que eu creio. Então não é sempre que a gente vai ver, senão não é fé. E às vezes a nossa fé é provada justamente não vendo nada, não ouvindo nada, não sentindo nada. Se isso acontecesse sempre, não era fé, irmão. Não era fé. É fácil usar a fé igual Miriam usou. O mar abriu na frente dela, ela passou, viu um tubarão até o bloco de água dela, ela ria pro tubarão. Isso é brincadeira, tá, irmão? Aí ela passou, aí depois que passou, pega um pandeiro e toca. Aí, irmão, até eu. Agora eu quero ver usar a fé quando o mar está na frente e Moisés ouve. Moisés, toca nas águas que o mar vai se abrir. Por que você está clamando? Toca nas águas. Fala para o povo marchar. Mas marchar para onde? Toca nas águas. Mas o que eu vou fazer com um pedaço de pau num mar desse? Toca nas águas. É aí que a gente usa a fé de verdade. É fácil usar a fé quando a cura aconteceu. Agora é preciso muito mais fé quando a cura não acontece. Quando você ora, você se treme inteiro e fala, Deus me curou, faz o exame, a doença está lá. É fácil usar a fé quando a gente está ganhando um super salário. Aí qualquer um é homem de Deus. A gente até dizima. Agora eu quero ver usar a fé quando não tem emprego e não tem perspectiva de quando vai ter um. É fácil usar a fé quando tudo está em paz, irmão. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente seja criança o resto da vida.
Deus não quer que a gente seja um bebezinho o resto da vida. Sempre alguém tem que dar leite. Sempre alguém tem que ver fralda. Não, Deus quer que a gente cresça, irmão. E o crescimento provoca dor. No crescimento tem sofrimento. No crescimento a gente se depara com situações que a gente não gostaria. Mas Deus não nos chamou para ser crianças na fé. Deus nos chamou para ser homens e mulheres dele, que vão impactar uma geração. Esse momento que você está passando não é nada mais, nada menos que um momento de crescimento da parte de Deus. É na dor que a gente cresce, irmão. A dor é ruim, mas é bom. João 15, Jesus não fala isso? Toda árvore que está em mim e não produz fruto, eu corto e jogo fora. E a árvore que está em mim e produz fruto, essa eu fico alisando o resto da vida. É isso que ele diz? Eu podo também, para que dê mais frutos. Deus, mas o que eu estou fazendo, irmão? Talvez você não está fazendo nada, é só uma poda de Deus. E depois que o período da poda passar, se prepara para vir mais frutos da parte do Senhor. Então continua, irmão. Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, diz que Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ora, se Jesus sofreu, o que dirá de nós? A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: prossiga, continue. Apesar de, continue. Apesar da dor, continue. Apesar da perseguição, continue. Apesar de não estar como eu gostaria, continue. Apesar de não haver respostas, continue. Quem permanecer até o fim será salvo. Não é isso que Jesus disse? Permanecer até o fim, irmão. Paulo diz: combati o bom combate, fui até o meio da carreira e guardei a fé. Não, irmão. Combati o bom combate, acabei a carreira, fui até o fim da carreira. E essa carreira teve combate. Essa carreira, essa vida cristã toda que eu tive, teve luta. Mas eu combati ela. E mais, no meio dessa luta, no meio de todos esses combates que eu tive, eu chego no fim dizendo que eu guardei a fé. Guardei a fé, irmão. Querido, não troque sua fé por um momento de alegria. Não troque sua fé por respostas. Deus não está me respondendo, eu vou no centro de Umbanda. Eu vou ler cartas, eu vou procurar outra coisa, porque esse Deus... Não faz isso não, irmão. Não faça isso não. Confie no caráter de Deus. Pode estar doendo, mas Ele está contigo. Você pode não estar ouvindo nada dele, Ele pode não estar falando nada, mas Ele está contigo. Você pode estar sem forças, Ele vai te dar força para caminhar. Mas prossiga, 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 prossiga. Não pare, não pare. Está doendo? Anda mais um pouco. Está triste? Caminha mais um pouco. Está desanimado? Continua caminhando. Não quer mais saber, mas vem do mesmo jeito. Continue, 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 em nome de Jesus.